Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, né, prazer, eu sou a Juliane Silberschmidt Freitas, sou professora na Universidade, né, de Minas Gerais, na UENG. Eu vou falar um pouquinho de ecotoxicologia de anfíbios hoje, né? Eu sei que ecotoxicologia não é uma disciplina que vocês têm na grade da UENG, mas por isso eu vou dar uma breve enfatizada, né, sobre o que é ecotoxicologia. E aí a gente parte para ecotox de anfíbios, né? Vou explicar para vocês por que eu estudo anfíbios e por que ecotox de anfíbios, tá? Só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou bióloga de formação, eu fiz licenciatura e bacharel, né, em ciências biológicas pela Unesp de São José do Rio Preto. E eu fiz o meu mestrado e meu doutorado também na Unesp. Então, eu vou falar de ecotox, mas o meu mestrado e meu doutorado é em biologia animal, que é uma área bem ampla, né? Na verdade, a formação em biologia animal dá a possibilidade de a gente trabalhar com um leque, uma diversidade de coisas, né? Entre elas a ecotox. Parte do meu doutorado eu fiz na Califórnia, né? Na Universidade da Califórnia, lá no Departamento de Ciências Ambientais, que foi um período muito importante e especial para mim, né? Eu estava numa época bem difícil assim da minha vida, mas acabei indo por incentivo na época do meu orientador, né? Ainda bem, porque foi muito bom assim para o meu aprendizado, né? Como pesquisadora. E eu fiz o meu pós-doutorado na USP de São Carlos, no Departamento de Engenharia Ambiental. Nossa, como é que eu fui parar na Engenharia Ambiental, né? Mas é porque lá na USP tem um grupo de pesquisa bem forte em ecotox, né? Que é o NEA, que é o Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada. Então, por isso que eu fui parar lá na USP, né? No Departamento de Engenharia Ambiental, que também foi bastante interessante para a última etapa da pesquisa que eu aprendi, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Bom, pessoal, para quem nunca ouviu falar, ecotoxicologia é uma ciência, né, que vai estudar a interação entre químicos e ecossistemas, né? E isso é algo que a gente tem bastante, bastante corriqueiro, né? Hoje em dia a gente vê contaminação de tudo quanto é lado, infelizmente, contaminação aérea, contaminação terrestre, contaminação aquática, né? E vem de diversos lados. Vem da agricultura, vem da mineração, vem de navios, vem de tudo, esgoto doméstico que não é bem tratado, né? Então a gente tem fontes de contaminação diversa e, consequentemente, contaminantes diversos sendo incluídos, né, nos ecossistemas. O problema é que não estava previsto a quantidade e a continuidade de liberação desses contaminantes nos ambientes, né? Então, essa ciência ela é relativamente nova, né? Porque é um problema ambiental que a gente tem. Quais são os impactos da introdução desses componentes químicos no ambiente? O que isso está causando a biodiversidade? Né? Então, a ecotoxicologia ela vai verificar essa relação do tóxico, né, do químico com o organismo, né, e quantificar essa relação, né? Quão tóxico isso é? Existe toxicidade? E quanto tóxico isso é, né? Vou mostrar as ferramentas que a gente usa para avaliar isso. Muitas vezes, quando a gente tem uma contaminação ambiental, os efeitos eles são visíveis, né? Por exemplo, mortalidade de peixes, né? Quando você tem uma contaminação, alguma alteração na qualidade da água, é bem visível quando morrem, tipo, toneladas de peixe. Você chega num lugar desse, você vai saber que ali tem alguma coisa errada, né? Vamos supor lá no desastre de Mariana, que a gente teve toneladas de peixes mortos, né? Então a gente sabe que tem um efeito de contaminação, né? Que está sendo visível. Mas, pessoal, às vezes esses efeitos não são visíveis, né? Às vezes você chega num lugar, num ambiente, estou usando aqui como base o ambiente aquático, né? Que é mais o meu foco de pesquisa. E os peixes, os animais aquáticos estão bem, em teoria. Então, eles estão vivos. Às vezes você chega lá no dia X, né? Num sábado, os animais eles estão bem. Às vezes, daqui 20 dias você vai lá
você não encontra mais peixe, né? Porque às vezes esses animais estão expostos a concentrações de contaminantes que não causam mortalidade direta. Só que ao longo do tempo, eles podem prejudicar a saúde desses bichos, né? E causar mortalidade, tá? Então, a ecotox, ela tem que considerar esses dois pontos. Quando a gente vê os efeitos, e mesmo quando a gente não vê, a gente tem que levar isso em consideração, tá certo? Bom, e como eu falei lá no comecinho, eu estudo ecotoxicologia de anfíbios, né? Então eu venho estudando isso desde o meu doutorado, né? Eu sou bem apaixonada por essa parte da pesquisa. Realmente no Brasil e no mundo são poucos pesquisadores que trabalham com ecotox de anfíbios, né? Por que eu estudo isso, né, anfíbios aqui no Brasil? Não sei se vocês sabem, nós somos o país com maior diversidade de espécies de anfíbios do mundo. A gente tem descrito hoje mais de 1.000 espécies de anfíbios, tá? A maioria dos anfíbios são anuros, né, que são os sapos, as pererecas e as rãs, né? A gente quase não tem salamandra aqui, né? As salamandras, elas são mais restritas ao hemisfério norte. Mas a gente tem anfíbio pra caramba, né? E espécies de anfíbios que nem foram descobertas ainda, né? Mas esses animaizinhos, eles são muito ameaçados. E como tem pouca gente estudando, eu resolvi dedicar um pouco da minha atenção para esses animais, né? Aqui só são algumas fotinhas dos anfíbios brasileiros, né? Tem muita foto de anfíbios que eu já encontrei por aí. Por exemplo, esse Physalemmus naterere é uma espécie que eu usei bastante, né, como bioindicador no meu estudo. Esse coleguinha aqui, o Dermatonotus, ele é muito interessante. A gente encontrava muito ele lá em Rio Preto. Ele parece um boi, né, o macho, quando emite vocalização. E debaixo dele, ele é todo pintadinho, né, de preto e branco. Bom, aqui também alguns animaizinhos para vocês darem uma olhada na diversidade de espécies que a gente tem, diversidade de tamanho, né? Às vezes vocês encontram aqueles sapões lá querendo roubar os insetos, né, perto da casa, principalmente no verão, mas tem sapinhos bem pequenininhos também, né? Então existe uma diversidade gigantesca de anfíbios aqui no Brasil. Aqui são os conhecidos sapos coloridos, né? Os dendrobatídeos, eles são conhecidos por produzirem diversas toxinas. Existem pesquisadores que fazem pesquisa só com toxinas desses anfíbios, né? E muita coisa tem para ser descoberta ainda. Esse animal aqui, essa espécie, né? O Phyllobates terribilis, o próprio nome diz, né? É o dendrobatídeo com a toxina mais potente, né, dentre os anfíbios, é muito, muito tóxico. Então, só para vocês conhecerem a cara dos animaizinhos que eu estudo, né, porque eu sei que os anfíbios, às vezes, eles... tem gente que não gosta muito, né, aquele bicho que não é um urso polar, que todo mundo acha fofinho. O anfíbio é um sapo, né, e aí como um animal ectotérmico, é gelado, ele é gosmento, porque ele depende da umidade da pele, não é todo mundo que tem afeição por anfíbios, mas eles podem ser, sim, muito fofinhos, né? E para quem curte anfíbios, eu deixei aqui, tem um site que é o AmphibiaWeb. O AmphibiaWeb, ele tem os dados atualizados, né, do status de várias espécies de anfíbios do mundo. Então, esse site é muito legal, né? Você entra lá, procura por país, daí você vê o número de espécies cadastradas, né? Então, é um site muito interessante para quem curte anfíbios, né? É o AmphibiaWeb, tá? Beleza, a gente possui a maior diversidade, né, de espécies de anfíbios do mundo, mas e aí? Né? Só por isso eu estudo anfíbios? Não, o problema é que os anfíbios eles estão declinando no mundo inteiro, né? Existem várias espécies que estão ameaçadas de extinção. Esses números eles são bem altos, né, em termos de declínio populacional para anfíbios, né? Então, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 32% das espécies de anfíbios elas já estão ameaçadas de extinção. E tem várias espécies que já foram extintas, né? Até espécies que foram extintas sem antes ser descobertas, né? Isso sem contar o status de espécies que a gente não tem muita ideia, porque a gente tem dados insuficientes, né? E aqui na América do Sul, esses declínios, eles são muito mais rápidos, né? Então, a gente tem que ter uma atenção especial.
principalmente porque a gente está numa região tropical, que a gente tem parâmetros ambientais que são bem específicos e influenciam muito, né, nesses processos de declínio. Mas quais são os principais fatores que contribuem, né, para o declínio dos anfíbios, até onde eu vou chegar, que eu vou estudar ecotoxicologia? Os anfíbios, eles estão declinando por várias causas, né? A maior delas é a perda de hábitats, né, que a gente conhece bem, mas também mudança climática, radiação ultravioleta, né, que tem aumentado, alteração de corpos d'água, porque os girinos, a maioria das espécies são aquáticas e muitos adultos também utilizam os corpos d'água, vários tipos de doença e a contaminação ambiental, que é o nosso foco de hoje, que é o trabalho, é o tipo de pesquisa que eu realizo com anfíbios, certo? Bom, como esses contaminantes ambientais, eles influenciam na vida dos anfíbios? Lembra que lá no começo eu falei que esses contaminantes eles podem causar mortalidade direta, né? Então, por vezes, esses animais estão expostos a concentrações de contaminantes que matam eles, ou seja, é o efeito mais trágico, né, de um animal, de um organismo no ecossistema, ele morrer. Mas esses contaminantes, né, tem sido descrito cada vez mais que eles não causam só mortalidade. Eles causam vários efeitos que a gente chama de subletais. São efeitos que são causados antes de causar mortalidade, né, mas que podem vir a induzir mortalidade indiretamente. Por exemplo, anormalidades, né? Eu vou mostrar fotos para vocês, né? Vocês sabem que várias espécies são girinos, né? Durante a fase larval, são aquáticos e depois eles sofrem metamorfose e se transformam em tetrápodas adultos. E muitos contaminantes interferem nesse processo de metamorfose. Então, às vezes, você encontra sapinhos com 5 patas, com nenhum olho, né? Animais totalmente mal deformados, né? Por causa da interferência desses contaminantes, que interferem em várias vias, né? Bioquímicas, fisiológicas, que não deixam o animal sofrer metamorfose normalmente. Esses contaminantes também interferem na reprodução dos animais, vou mostrar dados científicos disso, no comportamento, tá certo? São vários e vários estudos que têm mostrado que esses contaminantes estão afetando anfíbios. Bom, e os anfíbios, eles têm características que são próprias deles, que fazem desses animais importantes indicadores ambientais, né? E os indicadores ambientais são chamados também de bioindicadores. Né? Por que a gente usa anfíbios como bioindicadores? Além desse aspecto deles estarem ameaçados e estudar a resposta de um organismo que está ameaçado vai mostrar para a gente como ele reage a um contaminante, além disso, eles são indicadores porque eles têm permeabilidade cutânea, né? Então, principalmente durante a fase de vida larval, que é aquática, esses bichinhos eles ficam absorvendo tudo que tem ali no meio, inclusive os contaminantes. Eles são ectotérmicos, então qualquer variação que tiver na temperatura da água, por exemplo, vai também mudar o metabolismo desse animal e vai mudar o jeito com que ele absorve contaminantes ou não, né? Eles vivem em ambientes muito distintos. Um detalhe é que aqui em região tropical, sempre que a gente vai fazer coleta, vocês podem ver, né, perceber na próxima estação chuvosa e quente, que os anfíbios ficam esperando essas chuvas, né? E aí, quando forma aquelas poças d'água, sabe, com baixinho volume, o adulto vê como uma oportunidade, vai lá e desova, e os girinos crescem. E esses corpos d'água, eles têm muito pouca água, né? E aí, normalmente, esses corpos d'água são formados em curvas de nível, em regiões de agricultura, né? Então, essas poças aqui, que nem parecem um ambiente aquático, né? Por exemplo, um peixe não vai conseguir sobreviver aqui, só que um anfíbio sim, né? Porque o adulto ele está só esperando a umidade chegar para ele ir lá desovar, a fêmea desova, né? E os girinos se desenvolvem aqui. Só que qual que é o problema? A gente olhando essa foto, a gente já imagina. Quando chove, a água da chuva lixivia todos os agrotóxicos que são colocados aqui na lavoura. Imagina que esse baixo volume de água, com a quantidade de agrotóxico que escorre para cá, a gente tem uma concentração normalmente muito alta de agrotóxicos. Então, aqui no Brasil,
a gente quase não tem plantação, né, aqui de cana, soja, a gente quase não tem. Grande parte dos ecossistemas nativos, né, eles se foram transformados em áreas de cana-de-açúcar, de soja, de café, só que ninguém avisou os anfíbios disso, né? Então, choveu, formou o corpo d'água, eles vão lá se reproduzir. E eles não sabem que tem contaminante aqui, tá certo? Então, a gente tem um apelo muito grande, principalmente com as questões de agrotóxico, aqui no Brasil, porque muitas espécies utilizam campos agrícolas para reproduzir. Bom, aqui, como eu já tinha falado, né, o ciclo de vida da maioria das espécies, ele os animais, eles utilizam a parte terrestre, né, mas eles não são totalmente independentes da água. Mesmo os sapos, né, que são mais terrestres, porque a pele é mais resistente, né, então, mesmo eles dependem da água, por exemplo, para a reprodução, né, que a reprodução é externa, e aí você tem o ovinho, né, se desenvolvendo num embrião, que é um girininho, que aí ele se desenvolve num girininho, né, e esse girininho vai ter as patinhas que vão nascer, né, ele vai sofrer metamorfose e vai se transformar num sapinho, tá? E aí, esse processo aqui, pessoal, ele depende do animal estar com a saúde boa. Se ele não tiver com a saúde boa, essa metamorfose não vai acontecer. Ou ela não vai acontecer, ou assim, ela acontece, aí o adulto é muito magrinho, né? Aí um adulto muito magro, qual que é a chance do adulto magro sobreviver? Né? Ele vai ser predado, muito provavelmente. Ou às vezes, os contaminantes, e muitos dos agrotóxicos fazem isso, interferem no desenvolvimento e esses animais, eles se transformam em adultos mal formados, né? E aí, de novo, o animal não consegue sobreviver. Tá? Vou mostrar algumas fotos que vai ficar muito mais claro. Bom, e aí, como eu já disse, aqui no Brasil a gente tem um pequeno problema, que é o exacerbado uso de agrotóxico, né? Nós somos o país que mais utiliza agrotóxico no mundo, nós os Estados Unidos, né? E para anfíbio, isso é um problema pelo que eu estava dizendo para vocês, né? A maioria das espécies espera chover e espera o verão, né? Então, normalmente eles desovam, eles reproduzem no verão chuvoso, que é quando tem a formação dos corpos d'água, né? E aí, adivinha quando é melhor para aplicar agrotóxico? No verão chuvoso, porque os solos úmidos absorvem muito mais os componentes químicos, certo? Então, um panorama muito comum que a gente tem aqui é um corpo d'água cheio de agrotóxico com temperaturas bem elevadas. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui em algum lugar, no meu doutorado a gente colocou data loggers em corpos d'água que corriam girinos e foram registradas temperaturas de 38 graus Celsius na água. Tá? Então, além de ter que lidar com agrotóxicos, eles estão tendo que lidar com temperaturas bem mais elevadas. Bom, como eu estava dizendo, o problema aqui de agrotóxico no Brasil é que a gente consome muito agrotóxico, muito mais do que precisava. Tá? A gente tem hoje registrado 333 ingredientes ativos, na verdade esse número está desatualizado, né? Eu esqueci de atualizar no site da Agrofit, então, se eu não me engano, tem mais de 400 agora. E esses ingredientes ativos, que são os componentes químicos que vão causar o efeito principal, tipo na planta, quer matar a erva daninha, né, quer matar inseto, etc. Eles combinam esses ingredientes em várias fórmulas comerciais. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem registrado no Brasil em torno, hoje, de 2.500 formulações comerciais. Tá? Como que faz para saber a toxicidade de tudo isso? Bom, e segundo a Abrasco, né, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, nos últimos 10 anos, enquanto o mercado mundial de agrotóxico aumentou mais de 90%, o mercado brasileiro aumentou quase 200%. E aí vocês conseguem ver propagandas de agronomia, de agricultura, né, na televisão, dizendo que a agricultura ela movimenta o mercado brasileiro. E é muito difícil isso, porque realmente a venda de agrotóxicos e plantação, porque a gente é um país que fica exportando, né, monocultura, é muito grande e realmente dá muito lucro para o Brasil, mas a gente tem que enxergar até que ponto envenenar os nossos ecossistemas está valendo a pena.
terem uma ideia, você que está me assistindo nesse momento está consumindo 6 quilos de agrotóxicos por ano, tá? Indiretamente. E isso só vem aumentando. Um outro problema que a gente tem é que em 2019 a gente teve uma infeliz liberação de formulações de agrotóxicos muito mais alta do que nos anos anteriores, né? E de alguns agrotóxicos que, assim, não deveriam estar permitidos. Todo mundo já sabe que é cancerígeno. Nossa, assim, é só olhar no Google, é muito fácil, assim, não precisa de muito, não. A gente sabe que esses agrotóxicos são super tóxicos, eles estão sendo liberados para ser utilizados em culturas alimentícias, coisas que a gente está comendo, tá? Então, se vocês olharem, por exemplo, no ano de 2010, que estava liberado ali 146 formulações, em 2019 foi liberado 474 novas formulações, né? Então, isso é muito complicado. E uma outra informação que eu quero trazer aqui para vocês é que muitos produtos que são usados no Brasil, muitos, são banidos no exterior, tá? Então, ó, em roxinho, isso é um pedacinho, assim, tipo, pequeno dessa tabela, tá? Que vocês conseguem encontrar, depois eu passo para vocês, a tabela é bem grande, mostrando, por exemplo, princípios ativos que são liberados no Brasil, né? Tudo que está em roxo está liberado no Brasil, e aqueles que são proibidos no exterior, por exemplo, na União Europeia, né? Na União Europeia a legislação lá é bem mais firme, né? Bem mais rígida. Ou seja, a gente está usando veneno que lá fora eles já baniram porque eles sabem que vai sair caro, porque é cancerígeno, causa doença, né? Eu tenho colegas que foram fazer doutorado de sanduíche, pós-doc no exterior, e nem conseguiram entrar, por exemplo, com agrotóxico de estudo, porque não pode. Tipo, eles falam, isso é tóxico. E aqui no Brasil, a maioria desses agrotóxicos estão entre os mais utilizados, né? Então, a gente tem esse problema também. Acho que o ano passado mesmo a gente teve um problema que, tipo, tinha um depósito com um monte de agrotóxico que estava banido, aí teve uma liberação temporária, usa que tá aí, né? Não importa que é tóxico. E depois a gente vê, mas não pode, né? E aqui no Brasil a gente tem órgãos, né, que fiscalizam, que vão regulamentar, vão analisar, vão fiscalizar o quanto pode ser colocado de agrotóxico, né, de determinados produtos no ambiente, que é a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente, né? Eles classificam esses agrotóxicos como classe 1, 2, 3 e 4, né? A1 é extremamente tóxico e a 4 é pouco tóxico, né? E a gente tem categorias intermediárias. Só que a pergunta é, será que essa classificação ela é realmente confiável quando a gente fala de espécies nativas? Porque esses testes toxicológicos, eles são feitos com espécies pré-determinadas, muitas espécies de laboratório. A gente não sabe o que está acontecendo no meio ambiente, tá? Eu digo para vocês, eu já estudei agrotóxicos com categoria classe 4, pouco tóxico, que causavam malformações em girinos, né? Então, eles são pouco tóxicos mesmo? Com que critério isso é estabelecido? E aí, se você entra nos sites de produtores agrícolas, você sempre vai ver na descrição dos produtos que eles usam tecnologias limpas, sustentáveis, então relacionados à preservação ambiental. Por exemplo, o glifosato, né, que é o herbicida mais utilizado no mundo, se você ler a bula do glifosato, ele tem tudo aquilo. Se você dá um Google na toxicidade do glifosato, aqui eu só pus para anfíbio, você vai encontrar um monte de artigo científico dizendo o quão tóxico o glifosato é. Bom, e o problema ambiental? Como que isso está chegando nos animais? É que maior parte, né, olha o quanto, 98% e 95% de inseticida, né, para matar inseto, e herbicida para matar plantas infestantes, né, eles não atingem os organismos alvos. Que quem são os alvos? O inseto que é a praga ou a plantinha que é a praga. Eles chegam em ambientes que eles não deveriam chegar, tipo em lagoas que estão ali perto, eles contaminam o solo, contaminam o ar. A gente tem vários problemas com contaminação e mortalidade de abelhas, né, quando tem pulverização.
Então, esse é o problema. Os agrotóxicos estão chegando em locais que não eram para eles estarem chegando, né? E esses produtos, o problema é que eles são muito persistentes no ambiente, né? Vários deles ficam, tipo, mais de 200 dias ali no solo, na água, né? Então, é muito complicada a situação que a gente tem, justamente porque eles estão sendo liberados, assim, continuamente. E para o ambiente aquático, gente, a gente tem um outro problema, né? O bichinho não tem como fugir dali. Então, contaminou o ambiente aquático, ele não tem como criar pata e sair voando. Criar pata e sair voando é ótimo, né? Criar asas e sair voando, ele não tem como fazer isso, né? Ele vai estar ali exposto ao contaminante. E aí, por exemplo, ele pode sofrer o processo de bioacumulação, que é quando, com o passar do tempo, ele vai acumulando esses contaminantes dentro dele, né? Até que esse contaminante pode vir a causar alguma toxicidade alta. E o outro problema é a biomagnificação. Vamos supor que o agrotóxico, né, ou qualquer contaminante, um metal, ele vai passando de nível trófico para nível trófico. Então, vamos supor, uma plantinha lá acumula um metal, o peixinho vai lá e come, ele acumulou. O outro peixe vai lá e come, acumulou. O outro foi lá e acumulou. Quem pesca no final? A gente. E a gente vai lá e acumula também dentro da gente, certo? Mas beleza. E aí, né? Como é que a gente faz para estimar esses efeitos negativos de exposição a esses compostos químicos no ambiente, né? Como que a gente faz para observar isso? Bom, a gente tem os famosos testes de toxicidade. Os testes de toxicidade é quando você utiliza concentrações crescentes de um produto químico, né? Vou usar aqui como referência um agrotóxico, e aí você determina a faixa de concentração que mata determinada espécie, né? O que acontece? A gente tem para todos os grupos taxonômicos, para todos os níveis, a gente não tem para tudo. Por exemplo, testes de toxicidade, eles não são exigidos para registrar um produto, um novo produto, não são exigidos para anfíbios para se registrar um novo produto no mercado, tá? Então, como que é estimado isso para anfíbio? Como que eu vou saber se a concentração de agrotóxico que eu vou colocar ali na minha cana-de-açúcar vai matar um anfíbio? Como não tem um teste prévio, isso é estimado pela sensibilidade que é causada em peixes, né? Então, pressupõe-se que concentrações que estão protegendo peixes estão protegendo anfíbios. Mas espera aí, anfíbios são muito diferentes de peixes. Lembra que eu falei para vocês que eles vivem em corpos d'água com concentrações muito altas? Peixe não vive lá. Os anfíbios têm permeabilidade cutânea, né? Conclusão disso tudo. A toxicidade da maioria dos compostos é desconhecida para anfíbios. A gente não sabe, tá? Toxicidade, aqui é só um exemplo, eles são feitos em laboratório, né? Então você tem lá o grupo controle que não é exposto a nenhum agrotóxico, nenhum contaminante, e aí você tem concentrações crescentes, né, de um determinado contaminante. Basicamente, você vê quantos animais morrem em determinada concentração. Isso, óbvio, que é para ser crescente, né? Então, por exemplo, se eu tenho 3 animais que morreram aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho todo mundo que morreu, sabe? E esses testes, eles são feitos justamente para você descobrir qual que é a variação, né, de concentração que é segura para colocar no ambiente que não mata espécies de anfíbios, né? E aí acaba que, como isso não é requerido para anfíbio, a gente quase não sabe, né, dessas concentrações. A gente tem que confiar atualmente no que é pressuposto para peixe, né? Porque peixe tem esses testes que são requeridos. Esses testes são feitos em laboratório, né? Normalmente as condições da água, o pH, a temperatura, a condição de oxigênio, é tudo controlado. E esses testes são legais, né? A gente descobre uma concentração ali que é chamada de LC50, que mata 50% ali do grupo que eu estou estudando, né? Da população. Os negativos desses testes de toxicidade, principalmente no que diz respeito à região tropical aqui no Brasil, é que, primeiro, ele não considera variações ambientais de sistemas abertos. Tipo, não tem variação da temperatura, não tem, tem variação do pH, então não é um sistema muito realístico, né?
E eu vou mostrar para vocês, porque meu doutorado foi só nisso, para mostrar como que a temperatura influencia na toxicidade de substâncias, como isso faz diferença. Tá? Outro problema, eles só avaliam mortalidade. Então, assim, você tá lá investigando, o animal morreu ou não morreu? E aí você não sabe, tipo assim, os efeitos subletais. Ah, e se ele não morreu e tá doente? Se ele não morreu e não tá bem, né? E o outro problema é que esses testes também são feitos, normalmente eles fazem essas exposições em 96 horas. Então, você estima uma concentração que mata os animais em 96 horas. Mas, espera lá, no ambiente também, de novo, esses contaminantes, eles são inseridos o tempo todo. Então, o animal não vai ficar só 4 dias, né? Ele vai ficar muitos dias expostos. Bom, aqui é só para mostrar que a gente tem um outro problema, que muitos testes de laboratório usam espécies modelo. O que é isso? São espécies que são criadas em laboratório, né? Aqui no Brasil, a gente usa muito a rã touro, que é aquela rã que ela é comercializada para venda de carne, né? Não sei se vocês já comeram carne de rã, mas a carne de rã é uma carne bem vendida, né? Uma carne até cara, porque é uma carne bem nutritiva, uma carne magra, né? Só que essa espécie, a rantoro, ela não é brasileira, ela é da América do Norte. E aí, esse animal ele foi introduzido aqui no Brasil. Inclusive, esse animal escapou em vários países, eu acho que no Paraguai ou no Uruguai, a gente tem um problema ambiental muito grande, porque a rantoro invadiu e ela se tornou, assim, predadora de tudo, né? Esse bicho come tudo, 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 assim, e tem uma adaptação muito fácil. Mas chegando ao ponto que eu queria falar, é que as espécies, elas têm sensibilidade diferente aos contaminantes. Às vezes eu exponho 3 espécies diferentes, esse é um trabalho que eu fiz no pós-doc, a um contaminante, e essa curva aqui, ó, ela representa, quem está aqui mais na beiradinha, ela morreu em concentrações bem mais baixas. E essas daqui, ó, precisaram de concentrações bem mais altas para morrer. Ou seja, eu tenho espécies mais resistentes e eu tenho espécies mais sensíveis. E o que eu observei nesse trabalho aqui? Que essa espécie, a rantoro, que é a espécie introduzida e que é normalmente utilizada em testes de laboratório, ela é muito mais resistente do que as espécies nativas. Tipo, muito mais. Esse valor ele variava coisa de 10 vezes, assim, sabe? Era muito grande. Então, eu tinha que colocar 10 vezes a mais uma concentração para matar uma rantora do que girinos de espécies nativas. Bom, e os efeitos subletais? Né? Se não for mortalidade, o que a gente estuda? Nossa, ecotox é legal porque a gente consegue estudar muita coisa. Então, assim, eu curto bioquímica, eu curto fisiologia, eu curto comportamento. Você pode trabalhar com ecotox. Então, normalmente, a gente está numa pegada dessa agora, que é tentar correlacionar essas respostas com efeitos de mortalidade, né? E aí entra o pessoal da ecologia, né? Eu não sou ecóloga, mas a gente tem que extrapolar como efeitos bioquímicos, fisiológicos, poderiam causar futuramente mortalidade e influenciar em nível de população e comunidade, né? Porque isso sim tem um efeito grande em termos, uma relevância ecológica maior, né? Mas a gente consegue estudar muita coisa dentro da ecotoxicologia. Isso é legal, porque é muito multidisciplinar, né? A gente consegue gente de tudo quanto é área, né? E aí, pessoal, esses efeitos subletais, a gente usa todos esses endpoints aqui, a gente pode chamar eles de biomarcadores, que são marcadores que vão mostrar para a gente como que a saúde desse animalzinho foi afetada. E eu vou mostrar exemplos para vocês, né? Como eu estava falando, a gente pode estudar várias categorias, né? Então, a bioquímica, a fisiologia do animal, a resposta a nível do organismo, né? Nível de população. E cada vez que eu vou aumentando essa relevância ecológica, né? A gente vai observando efeitos ainda maiores, de maior magnitude para os ecossistemas, né? Então, é muito legal porque, mesmo que você trabalhe com uma alteração bioquímica,
existem modelos, né, e formas da gente conseguir estipular como isso pode afetar espécies no ambiente, certo? Eu vou dar exemplos de trabalhos de colegas, trabalhos meus, né, que utilizam anfíbios como bioindicadores, né, de contaminação ambiental. Um dos biomarcadores que a gente utiliza são os morfológicos, né? Então, aqui é uma morfologia externa, né? Inclusive, isso começou a ser visto, né, lá em 1995, 97, foi observado que numa região lá em Minnesota, eles encontravam muito dessa rãzinha aqui, que é a Hannah pippins, mal formada, né? Eles observaram sapinhos, né, rãs sem patas, rãs com os olhos modificados, e aí eles começaram a ver que a incidência desses animais era muito alta numa região, e aí eles foram observar, era uma região contaminada. Então, muitos contaminantes, eles conseguem causar essas alterações porque eles interferem lá no processo de metamorfose e acabam induzindo a formação de um adulto totalmente mal formado, né? Tem um livro muito legal que só fala disso, né? O Malformed Frogs, que eu acho muito bom, né? E isso é um problema que, por exemplo, o anfíbio ele chegou na fase adulta. Mas, gente, esse animal aqui no ambiente, ele vai saltar direito, ele vai se movimentar direito, qual que é a chance dele sobreviver, por exemplo, a um ataque de predação? Muito menor do que um animal normal, né? E aí, no laboratório, a gente faz também testes de comportamento, né? Esse teste é muito interessante, já vou mostrar para vocês. A gente descobriu uma ferramenta por falta de dinheiro, né? Inclusive, quem tiver interesse depois pode acessar o artigo, né? Que a gente demonstra lá a metodologia que a gente utilizou. Uma metodologia para quantificar o comportamento. Porque o comportamento é algo muito visual, né? Eu posso dizer para vocês, esse girino nadou mais. Você vai falar, não. Então, se eu medir o comportamento, medir a velocidade que o girino nada, medir a distância que ele nada, eu consigo te provar que esse girino nadou menos e nadou mais devagar, né? Então, esse trabalho, a gente expôs os girinos de rã-touro, né, ao herbicida diuron. O diuron também é um dos herbicidas mais utilizados no mundo. Observem o girino da esquerda, que é um girino do grupo controle, ou seja, esse animal não foi exposto a nenhum contaminante. E observem o girino da direita, que foi o animal exposto ao diuron, tá? Fiquem de olho como eles nadam. E prestem atenção como eles reagem a esse toque que a gente dá neles, né, com uma pipetinha, que é como se fosse um ataque de predador. Olha como esse girino aqui, ele nada muito mais rápido. Eu te juro que esse girino não está morto. Vou provar isso para vocês, porque ao final do vídeo ele se movimenta. Então veja como a resposta desse girino aqui está comprometida, né? Porque ele foi exposto ao diuron, tá? Quer ver? Vou deixar só mais um pouquinho. Olha como ele tem espasmos, tá vendo? Esse animal tem espasmos, ele tá vivo, mas ele já não consegue responder mais porque ele foi exposto a um contaminante. Existem vários contaminantes que são neurotóxicos, eles interferem no sistema nervoso e aí o animal ele não consegue mais se movimentar como ele fazia antes. De novo, um animal se movimentando com espasmos, não conseguindo reagir, ele também tem uma chance de ser predado muito maior do que os demais, tá? Esse é um dos exemplos, né, que a gente fez. Esse é um exemplo também de um trabalho de colegas meus, né, da Argentina, do grupo do Rafael Lajmanovic. Esse trabalho também mostra, né, eles expuseram a um outro herbicida e esse gráfico ele mostra o comportamento de um girino do controle e de um girino que foi exposto ao herbicida, né? Então esse girino estava nadando num comportamento muito mais alterado do que o do grupo controle. E eles observaram que isso estava relacionado a respostas bioquímicas, né, de uma enzima que chama acetilcolinesterase. Essa enzima, ela é uma enzima que ela degrada acetilcolina.
Se a enzima acetilcolinesterase é inibida, você tem um acúmulo de acetilcolina e a hiperestimulação de receptores, né, que fica causando essa locomoção doida nos organismos, né. Então, olha que legal, no fim das contas, uma resposta bioquímica tem a ver com uma resposta comportamental. Aqui também é um outro trabalho, né, publicado, que eu publiquei no pós-doc, mostrando que o 2,4-D, que também é um dos herbicidas mais utilizados aqui no Brasil, eles também diminuem a resposta de reação dos girinos. Então, os girinos, eles param de reagir a sensações de predação, né, e isso também aumenta muito a chance de predação do animal. A gente fez testes também de respirometria, né? Então a gente usou em parceria com a UFSCar um equipamento, né? Que você coloca o girino e aí você tem um sensor. Esse sensor ele capta o quanto o girino está respirando, né? E aí é chamado isso de respirometria. A gente tem esses dados e a gente consegue ver se esses animais estão respirando mais ou menos, né? Que nem aqui, a gente viu que animais que eram expostos ao 2,4 deles também reduziam a taxa de respiração. E provavelmente por isso eles se locomoviam muito menos. Tá? Existem testes também que são chamados testes de genotoxicidade, né? Quando você tem uma alteração no material genético, esses efeitos são ainda mais deletérios, né? Porque a gente está falando de material genético, né? Alterações que podem ser repassadas para outras células. Só por curiosidade, existem dois testes, né, que são bem famosos, o teste do micronúcleo. Isso é chamado de micronúcleo, porque aqui ó, a gente tem uma célula e o núcleo principal com um micronúcleo formado aqui do lado. Né? Então aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma célula com o núcleo principal e um micronúcleo. Isso é formado por fragmentação cromossômica, né? Então isso é um indicador de genotoxicidade. E o teste de cometa também, que é bem utilizado para anfíbio, a gente usa células do sangue, porque as células de anfíbio são nucleadas, né, as células sanguíneas. Conforme você tem isso aqui é o núcleo da célula. Conforme você tem uma cauda de cometa maior, tá vendo que essas caudas aumentam? Maior degradação de material genético você tem. Quer dizer que o núcleo foi rompido, né, degradado, e você tem um espalhamento desse material genético. É uma outra forma de analisar. Eu não trabalho com genotoxicidade, mas tem bastante gente que trabalha, tá? Esse grupo aqui também, dos meus colegas, né, do Rafael Lejmanovic, eles fizeram um trabalho com anfíbios expostos ao endosulfan, que foi um dos estoques que sobraram aqui no Brasil, eles permitiram usar o ano passado, né, tá tudo bem. E eles observaram que os girinos que eram expostos ao endosulfan, eles sempre apresentavam uma maior quantidade de micronúcleos, né, indicando genotoxicidade. Também um outro trabalho feito por um outro grupo, mostrando que animais de outras espécies, né, que eram coletados em áreas contaminadas, apresentavam índices de micronúcleos muito mais elevados do que animais de área referência. Né? Então, existem esses testes de toxicologia que, em vez de você fazer as exposições no laboratório, você coleta um animal, por exemplo, numa área de conservação e coleta um animal de uma área de agricultura e vê como que está esse animal, né, a saúde de ambos. Essa foto eu queria mostrar para vocês porque é muito interessante. Muitos agrotóxicos têm influenciado em aspectos reprodutivos de anfíbios. E, gente, quando eu falo anfíbios, eu estou dizendo que ele é um bioindicador. Só que várias das características de anfíbios são características gerais de vertebrados. E muitas delas podem ter sido conservadas em nós mesmos, tá? Então, fiquem de olho nisso, certo? Essa espécie aqui é o bufo marinus, né? Esse animal ele é muito utilizado porque é uma espécie bem amplamente distribuída. Os animais bufonídeos, né, da família bufonídeo, eles são interessantes porque eles... Bom, aqui é uma foto de um macho normal e aqui é a foto de uma fêmea normal. Vou explicar o que é essa foto. Essa parte branquinha aqui é o testículo de um macho. E aqui em cima, eles têm essa massinha que chama órgão de Bieder. É um órgão que produz célula feminina em sapos machos. Eu estudei isso no mestrado, né? Eu até tenho um artigo publicado nisso,
Mas até hoje não se sabe o porquê, né, esse órgão vestigial ele se mantém em macho. Mas beleza, esse órgão vestigial não serve para nada no macho adulto. Quem é funcional mesmo é o testículo, né, que produz célula masculina. A fêmea, ela tem o órgão de Bieder, né? E aí ela tem o ovário, né? O ovário aqui, ó, são 3 estágios de ovário desenvolvido. Então, vou pegar essa que o ovário está mais desenvolvido, né? Então, tem um ovário bem desenvolvido aqui. Essas são a situação normal do macho e de uma fêmea. O macho tem testículo, a fêmea tem ovário. Beleza. Eles foram numa região de agricultura e coletaram esses animais adultos. Olha o que eles observaram. Olha o testículo do macho normal, é esse aqui. Olha o testículo de um macho que foi encontrado numa região de agricultura. Tipo um filete, né? O testículo quase não sobrou. É como se o animal sofresse uma castração química. E aí eles encontraram muito desses animais que foram classificados como intersex, que você não consegue saber se é macho ou fêmea, porque ele tem um testículo e ele tem um ovário também. Então esse macho, reprodutivamente falando, o que ele é? Um macho ou uma fêmea? Como que ele vai se reproduzir no ambiente? Né? Você está afetando os aspectos reprodutivos desse animal. E aí veio a vertente de que agrotóxicos estavam influenciando em reversão sexual de anfíbios. Né? Esse é um trabalho de uma colega minha do Paraná. Esse trabalho foi interessante porque eles estavam coletando Physalenus cuvieri, que é esse sapinho que late, né? Ele faz só para estudar o testículo desses animais. E o que eles encontraram? Ó, aqui, quer ver? Isso aqui é um óculo seminífero de um testículo, isso também. Só que eles foram estudar, tipo, ciclo reprodutivo. Eles começaram a encontrar, ó, dentro de um óculo seminífero, que é o que eu estou apontando, com células germinativas masculinas, eles começaram a encontrar ovócitos, que são células femininas. Então, eles começaram a observar que machos estavam apresentando células germinativas femininas. E como que isso estava acontecendo? Então, eles ficaram indagados, né, curiosos com essa situação, e foram pedir ajuda para um químico que mediu a qualidade da água e viu que tinha uma misturaiada de agrotóxico naquele lugar. E um artigo muito famoso, né, esse pesquisador, inclusive, ele foi perseguido, parece, né, Bom, enfim, ele foi perseguido porque ele mostrou, né, que a atrazina ela induzia completa feminilização em sapos machos. Tipo, sapos machos se transformavam em fêmeas. Olha que loucura isso. A atrazina ainda é usada, né, e causa feminilização. Se causa num vertebrado, o que está acontecendo com a gente, né, gente? A gente não consegue fazer esses testes em humanos, porque não tem, né, a gente não tem essa permissão do comitê de ética. Mas, assim, é uma situação muito complicada, né, o que tem sido observado. E aí, para finalizar esses estudos, eu queria mostrar para vocês o meu foco do doutorado era, além da toxicologia, era entender como que os agrotóxicos que a gente usa aqui no Brasil, né, em condições de clima tropical, eles interagem com as temperaturas elevadas que a gente tem aqui. Né? Como que os girinos que são ectotérmicos, em ambientes mais quentes, como eles absorvem esses agrotóxicos? Bom, então aqui está, né, o resultado dos dataloggers, né, que eu tinha falado para vocês. Eu instalei dataloggers em 4 poças diferentes durante 10 dias do verão. Né? Era na época que os girinos estavam bombando lá nos corpos d'água. E aí a gente capturou a temperaturas de 38 graus Celsius, 34, tá? Até temperaturas médias elas eram bem altas. Né, tipo de 40 graus Celsius, 42 graus Celsius, e realmente era muito quente. Eu entrava na água para coletar os girinos e a água estava bem quente. E a gente falou, caraca, né, a situação aqui no Brasil é diferente, porque você fazer um teste de laboratório, esses testes que são requeridos para registrar produto, é tudo feito a 25, 28 graus Celsius. A gente olha nesses gráficos e a gente, tipo assim, 28 graus Celsius quase não acontece, sei lá, à noite, sabe? Porque as temperaturas no verão, que é quando os girinos estão nos corpos d'água, são muito maiores, né? Então a gente queria saber como é que tinha esse efeito combinado de temperaturas altas e agrotóxicos, né? Não importa, assim, esses gráficos, né? Eu só quero que vocês olhem, né? As barrinhas brancas são exposições que eu fiz
em temperaturas de 28 graus Celsius. E as barrinhas pretas são em 34 graus Celsius, né? O que a gente observou? Esse trabalho, a gente fez exposição ao diuron e um metabólito do diuron, que é o 3,4 DCA. Se vocês olharem as barrinhas, tá vendo que é sempre a pretinha que aumenta, né? Porque é sempre a pretinha, ela está indicando 34 graus Celsius. O que isso quer dizer? A gente observou nesse trabalho que quando a gente expunha girinos a 28 graus Celsius, o diuron tinha baixa toxicidade. Só que quando você expunha a 34 graus Celsius, você tinha uma toxicidade muito alta, tipo, influenciava quase todos os biomarcadores que a gente estudava, né? Além disso, eu lembro que além das alterações bioquímicas, essa temperatura em combinação com o diuron acelerou o desenvolvimento dos girinos, né, influenciando a metamorfose deles. E aí, gente, olha a situação que a gente tem aqui. Se a maioria dos testes de toxicidade são feitos em temperaturas mais baixas, você entende que aqui no Brasil a gente pode estar subestimando os resultados que são divulgados? Né? Por quê? Porque os testes não são feitos em temperaturas mais altas. Mas isso é um cenário realista do que está acontecendo com girinos neotropicais. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que ficar com essa pulga atrás da orelha. Os agrotóxicos estão indicando baixa toxicidade, na verdade, podem ter alta toxicidade, se eles fossem investigados em temperaturas corretas. Tá? Bom, e só para vocês saberem também que esses contaminantes eles podem influenciar no desenvolvimento e metamorfose dos organismos, né? É um endpoint que a gente vê com muita frequência, né? Eles podem acelerar o desenvolvimento, a metamorfose do anfíbio. Isso não é bom, porque o anfíbio às vezes tem a metamorfose acelerada para tentar fugir de uma situação de risco, por exemplo, a contaminação. Só que aí você não tem um girino que acumulou energia suficiente, então ele se desenvolve num adulto bem magrinho, muito fácil de predação. E às vezes os contaminantes retardam o desenvolvimento. E aí o girino fica exposto ali no corpo d'água contaminado por muito, muito tempo, tá? Ambos processos não são bons. O ideal é que o girino se desenvolva no tempo dele e a gente já sabe que esses contaminantes estão interferindo. Aí, só para mostrar umas fotinhos, né, do que a gente faz em laboratório, em pesquisa, a gente faz muito teste de laboratório com situações controladas, né, temperatura controlada. Em um aspecto isso é bom, porque a gente consegue determinar que o efeito é só do contaminante que a gente está estudando. Mas às vezes a gente também muda a temperatura para avaliar, né? Essas bandejas sujas, né, são testes que a gente fez com rejeito de Mariana, já vou falar de um artigo. E a gente tem feito, agora é o trabalho da minha aluna de mestrado, a gente expôs os girinos no contaminante, né? E a gente foi investigar como esses girinos fugiam de predadores reais. Então, a gente criou essas larvas de odonato em laboratório. Essas larvas são ferozes, né? O girino passa na frente dela, ela pega e come na hora, tá? Então, a gente queria ver a resposta de fuga. A gente não colocou o girino para nadar com elas, tá? A gente coletou os sinais químicos liberados na água para assustar os girinos e a gente gravou a resposta, né, desses animais. E esses resultados são muito interessantes, ainda não saíram, né? A Laís vai defender o mestrado agora no segundo semestre, mas a gente vai publicar em breve isso. Ficou muito legal os resultados. A gente também faz estudo de semicampo, então aqui foi um trabalho muito legal feito na USP. A gente construiu lagoas artificiais, né? Então a gente pegou caixas d'água, isso foi parte de um projeto financiado pela FAPESP, um projeto bem grande, envolveu várias universidades, né? Unicamp, USP, Unesp, tinha muita gente envolvida. E aí a gente lá foi, cavou, contratou trator, cavucou, colocou as caixas d'água, enterrou essas caixas d'água, deixou essas caixas d'água colonizar, né, com comunidades externas. E aí a gente colocou gaiolas aqui dentro contendo vários níveis tróficos, né? Então, por exemplo, eu era responsável por girinos, tinha outra equipe dos peixes, tinha equipe dos insetos aquáticos, né?
E aí aqui, por exemplo, uma gaiolinha que eu construí, né? Aqui tem que ficar aberto porque o girino ele precisa captar oxigênio, porque ele já começa a desenvolver o pulmãozinho dele, né? E aí a gente colocou essas gaiolas, né, nessas lagoas artificiais e simulamos uma contaminação ambiental por agrotóxicos e vinhaça, né? A vinhaça é um fertilizante que tem sido defendido como um fertilizante, é melhor usar vinhaça do que agrotóxicos, e a gente viu que assim, a gente colocou vinhaça em concentração recomendada, matou todo mundo, os bichos todos, assim, em menos de uma hora. Mas, enfim, esse experimento foi muito legal, foi bem complexo, né? Deu um trabalhão, imagina. Mas a gente consegue ver porque essas lagoas ficaram abertas, elas ficaram expostas, né? Então teve chuva, teve vento, teve tudo. Então a gente fez essa investigação sobre circunstâncias realísticas. E aí, pessoal, esses estudos ecotoxicológicos, eles também podem ser aplicados em situações de desastres ambientais, né? Um exemplo de um trabalho que eu orientei da minha aluna que hoje faz mestrado, ela fez TCC comigo também, a gente fez uma coleta, né? Na verdade, o grupo de pesquisa fez uma coleta na região de Mariana. Vocês lembram que em 2015 teve o rompimento da barragem de Fundão, né? Liberou muito rejeito de mineração. Esse rejeito de mineração estava cheio de metais, né? E se você tentar procurar na internet, até hoje, 2021, são 6 anos do desastre, a gente quase não encontra efeitos toxicológicos. Veja, a gente tem muito metal e a gente quase não sabe o que está acontecendo em termos de toxicologia para Mariana. Diga lá de Brumadinho, né? E aí, como esse rejeito tinha sido coletado, a gente pegou esse rejeito, misturou com água e fez testes em laboratórios com girinos, com anfíbios. E a gente observou, aqui só para vocês observarem, entenderem a figura, a parte de cima é o intestino, né, enroladinho, e a parte de baixo é a boquinha. Esse é um animal que estava nadando em água sem contaminação, e esses animais eles estavam expostos ao rejeito de Mariana. Tá vendo que tá marrom aqui? Esses animais, como eles raspam, né, conforme a gente adicionava comida, então eles ficaram expostos durante 21 dias ao rejeito de mineração, eles foram comendo esse rejeito. E a gente fez uma parceria com um laboratório de química e a gente mediu os metais que tinham nesse rejeito. Esse rejeito estava cheio de metal, cheio de metal. Isso quer dizer, os animais eles estavam comendo metais, isso estava acumulando dentro deles. E a gente tem um problema grande porque isso não afeta só anfíbios. Se a gente for pensar uma cadeia trófica, né, numa cadeia alimentar, isso vai repassando, né, de nível trófico para nível trófico. Então, quando eu falo de anfíbios, eu falo deles como meus bioindicadores, mas eles estão influenciando na vida de muitos outros animais também, tanto predadores quanto presas deles próprios, tá? Bom, e aí outras atividades que são desenvolvidas, né, pelo grupo de pesquisa. Eu participei de consultoria ambiental, foi uma experiência legal. Eu estava bem na academia, eu gosto muito de pesquisa, mas aí o ano passado eu fiz parte de uma consultoria ambiental. Fiquei muito feliz porque a gente consegue aplicar esse conhecimento em toxicologia para dizer, olha, a empresa poluente, ela tem que fazer um ensaio de toxicidade, ela tem que fazer um ensaio de bioacumulação. Então, especialistas na área de ecotoxicologia são bem requeridos nessa parte de consultoria. E também, atualmente, a gente tem trabalhado em parceria com o IBAMA para tentar colocar uma medida de avaliação de risco ambiental para anfíbios. Vocês lembram que eu falei que, por exemplo, testes não são requeridos com anfíbios, mas o pessoal do IBAMA se mobilizou e entendeu que os anfíbios estão prejudicados nessa história. Então, eles estão querendo propor uma metodologia específica para conseguir entender como que os agrotóxicos que estão sendo usados no Brasil, né, nas quantidades permitidas, considerando situações de condições de clima tropical, como elas vão afetar essa diversidade de espécies. Então, essa estipulação de uma avaliação de risco ambiental para anfíbios específica, ela vai ajudar muito a usar uma maneira racional, né,
de utilização desses agrotóxicos, dizendo, olha, as quantidades permitidas deviam ser diminuídas, elas são seguras, e etc. Essa análise ela é necessária e ela depende de pessoas que sejam especialistas em ecotoxicologia, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar meu e-mail aqui, tá certo? E quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade, né? Eu fico feliz pelo convite do Rafael. E qualquer dúvida, estou à disposição. Certo? É legal, Ju. Muito massa. Nossa, eu pirei com seus experimentos aqui. Tô achei incrível, né? Esse da temperatura, então, foi uma sacada muito simples e genial, né? Que é bem como você falou, mas isso é super comum para qualquer área, assim. A galera faz uma coisa num padrão tropical, aliás, um padrão de região temperada do país e acha que isso é aplicável para o mundo e não é, né? Não, então, aí o que a gente está tentando fazer, inclusive, eu estou bem feliz que nem o IBAMA está se dispondo muito a ajudar nisso, é tentar adequar as situações brasileiras, porque existem modelos, por exemplo, que são empregados para a região temperada, mas tudo varia. Condição de solo, temperatura da água, e aí também isso influencia na toxicidade, né, do componente químico. Inclusive, eu não sou química, mas se você pegar um químico, ele vai dizer, olha, a temperatura, o pH, vai interferir na molécula, né? E isso pode ter um efeito muito diferente. E também tem que lembrar da sazonalidade, né? Aqui é muito diferente de lá. A gente tem uma estação seca muito mais longa, na maior parte do país. A gente teve várias conversas aqui pelo chat, Jô, mas antes de trocar essa ideia com a galera, tem uma coisa que fica sempre na minha cabeça quando eu vejo esses trabalhos legais, né? Imagina que tá o produtor rural vendo o seu trabalho, ou alguém explicando para ele, e ele pensa, e daí? É girino, é sapo? Que essas coisas me interessam, assim. Qual a importância dele se preocupar com isso, né? Com sapos, por exemplo. Então, essa é a questão, né? Primeiro que é aquele antropocentrismo, que a gente tem mania de colocar a gente como centro do mundo, sendo que o mundo tem muito mais que a gente. Tipo assim, a gente é uma espécie, uma dentro do bando de espécies que tem. Então a gente precisa de alguém para alertar que a gente está acabando com o planeta. E aí a outra coisa, aquilo que eu estava falando, Rafa, é claro que um agricultor leigo ele não vai conseguir entender, por exemplo, uma característica que é preservada em vertebrados. Mas, assim, mais línguas, existem coisas que, se estão acontecendo em anfíbios, espera-se que aconteçam em humanos também. Tá? Então, assim, não é só porque, nossa, é sapo e não tô nem aí pro sapo. Se está acontecendo em anfíbios, eu não estou falando, por exemplo, de um inseto, estou falando de um anfíbio, um vertebrado. Espera-se que isso aconteça com seres humanos. Por exemplo, reversão sexual, tudo isso indica que esses químicos estão interferindo em vias reprodutivas, né? Que são vias que são as mesmas na gente, né? Então a gente tem que ficar alerta. Né? A gente usa esses bioindicadores justamente para alertar o que pode acontecer com a gente. Não, sensacional. Essa visão de não estamos sozinhos no planeta e precisamos das outras espécies para continuar existindo no planeta, eu acho ela não é difícil da gente conseguir informar, né? E só precisa realmente continuar batendo nisso, ó, gente. Se você afeta um bicho aqui, você afeta todo o resto, porque está ligado a ele, né? E, Existem economistas, eu não sou economista, então não consigo dizer isso com propriedade, mas existem economistas, e se você fizer uma pesquisa no YouTube, dá para encontrar o quão caro vai sair isso para gente. eles chamam de serviços ecossistêmicos, né? Isso, o serviço. Mas é que serviço ecossistêmico é um termo que não deveria existir, porque é como se o ecossistema servisse para nós, isso não, na Exatamente. verdade não existe, entendeu? É É o um termo termo que dos a gente economistas, né? A gente tentou colocar esse termo para tentar alertar as pessoas de que o ecossistema serve para nós, então nós temos que preservar o ecossistema. Né? Mas mesmo assim é uma visão antropocêntrica, Com né? certeza. Mas de qualquer forma, sim, isso vai sair caro, muito caro. Ju, o Paulo mandou umas perguntas legais aqui, gente. Eu tô voltando para as perguntas que a gente, ao longo da conversa, foi trocando aqui no chat.
Você quer perguntar, Paulo, para a Ju, essa dos agrotóxicos? Oi, boa noite. Boa noite. Não, em relação aos agrotóxicos, recentemente eu estava vendo que teve uma pauta, né, na Câmara lá das leis dos agrotóxicos, tal, tal, tal. Aí eu queria saber se houve alguma mudança para melhor ou para pior em relação aos agrotóxicos. E Ai, aí, Ju? Paulo, infelizmente para pior, viu? A gente está assim muito uma situação feia aqui no Brasil. Tipo, produtos que tinham que ter sido banidos já estão sendo liberados. A gente comprando de outros países o estoque deles lá, porque foi proibido, a gente vai lá e compra e acha que a gente está arrasando, né? Comprando produtos mais baratos, mas na verdade são produtos tóxicos. E aí vocês viram, né, que vários produtos em 2019 a gente teve uma liberação muito maior de agrotóxicos. Então, assim, eu tenho que deixar claro que eu não sou a pessoa que vou dizer, ah, gente, acho que a gente não devia usar agrotóxico. Não é isso, porque eu sou realista. Eu sei que a gente tem que aumentar a produtividade de alimento, porque a gente tem muita gente. Só que existem formulações assim diversas e a gente tem possibilidades de usar aquelas que são menos tóxicas e em concentrações moderadas, né? Tipo, que a gente consiga produzir alimento, mas que a gente não precise matar todo mundo ao redor, assim, sabe? Porque o que acontece, que a gente também não tá se ligando, é que a gente tá comendo agrotóxico, entendeu? A gente tá comendo isso. Então a gente tá produzindo muita comida, mas a gente tá comendo agrotóxico. Até que ponto tá valendo a pena, entendeu? Em termos com gasto de saúde futuro, porque isso vai causar intoxicação. Tem várias coisas assim que são obscuras, né? Não são muito claras, mas assim, tem muitos casos de intoxicação de agrotóxico e etc, 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 que é muito difícil a gente associar com o tipo de rotina que a gente leva, mas assim, respondendo, a gente teve uma piora no quadro assim de liberação de substâncias que não deveriam estar comercializadas, porque a gente já sabe que são muito tóxicas. E que são proibidas, né, Ju? Em quase todo mundo. O Brasil Sim, tá usando agrotóxico, ninguém usa no mundo, né? o Paulo, olha isso, por exemplo, quando eu fazia o doutorado, Aí eu né? estava Imagina. eu tava vendo que os agrotóxicos, né, parece que houve uma liberação de mais agrotóxicos, igual você falou, né? Liberaram mais agrotóxicos e, tipo assim, ninguém deu muita atenção. Houve a liberação e não teve um estudo, né? É, movimenta dinheiro, entendeu? Esse é o problema. Tipo, venda de agrotóxico, consumo de agrotóxico movimenta muito, muito dinheiro. Tipo, coisa de 60% do mercado mundial, assim. Então, é muito dinheiro envolvido. E aí é muita preocupação em produzir para exportar e movimentar a economia. Então, tem muita coisa envolvida que envolve dinheiro, sabe? E aí, por isso que não tem esse cuidado. Eu ia para congresso, né, no doutorado, eu fui para bastante congresso na Europa e acredite que eu chegava lá, às vezes, conversando com as pessoas, eu falava, o fipronil, né, que é um inseticida, eles falam, nossa, a gente não usa fipronil há 10 anos aqui, tipo, por que vocês estão usando fipronil, meu Deus? Assim, eles inconformados, chocados, como se a gente fosse, tipo assim, esquecido no mundo. Não, que vocês estão usando esses agrotóxicos ainda, sabe? Ju, e estudo tem, né? A gente já tem estudo, sabe que causa toxicidade em humanos e ainda assim a gente usa. Isso que é o mais grave, Paulo. Tem Uma outra estudo. coisa que o pessoal também esquece, e saiu, acho, um estudo recente, não lembro se foi em 2019, 2020, mostrando a quantidade de agrotóxico que percola para a água, para o lençol freático, e que chega na nossa casa. Essa água que a gente está bebendo aí tem uma série de agrotóxicos dentro dela. E dependendo da região do país onde você está, você pode estar mais intoxicado ou menos pela água. Exatamente. O... Olha isso, teve épocas da gente, sem querer, a gente foi fazer determinação química de água de torneira, assim, não era para saber o que tinha, era só para ver se a água podia ser o controle. Não podia. A gente está com dificuldade em toxicologia de achar uma água controle, porque até a água de torneira tem uma mistureba de agrotóxico.
Às vezes a gente coleta água de poço, sabe? Poço artesiano, que o povo fala, não, essa água tá limpa e tal. É agrotóxico, é muito difícil a gente encontrar água limpa, assim. E aí deixa a gente meio desesperado. Pra você ter noção, Rafa, eu fui na palestra de um professor que trabalha com peixe-boi. Peixe-boi, hoje, só acontece em área de preservação, né? Porque esses animais estão em risco de extinção. E quando morre um peixe-boi, eles vão correndo lá para coletar tecido para ver, né, estudar o peixe-boi. E aí descobriram que os peixes-bois, como eles têm bastante camada de gordura, eles estavam acumulando um monte de agrotóxico. E eles ficaram pensando, como que os peixes-bois estão acumulando agrotóxico se eles vivem em área de conservação, assim, tipo, áreas preservadas? Então tá chegando lá para eles, tá chegando em geleira, se encontra agrotóxico em pinguim. Tipo, quem planta cana-de-açúcar sabe, nos polos? Ninguém, mas tá chegando lá para eles. Num dos capítulos de ecologia, Ju, que a gente discutiu na disciplina, ele conta a história inicial dos Inuit, né, que é um povo da Antártica, né, dessas regiões mais geladas, e eles viram que os Inuits têm um acúmulo de DDT nos tecidos dele muito maior do que qualquer outra população do mundo, apesar de não ter nenhuma plantação lá, não ter nada, nenhuma liberação de agrotóxico nessas regiões. É por causa desse fenômeno de conexão que você falou, um bicho que produz agrotóxico, libera um monte de agrotóxico no Brasil, isso cai para a água, está nos bichos, os animais vão interagindo, um se alimentando do outro, bebendo essa água, e isso vai se acumulando em predadores maiores. E aí o bicho que tem maior retenção são as baleias, que os inuits caçam. Outros mamíferos de grande porte. E eles comem isso, então acaba que eles estão no topo de retenção máxima de vários agrotóxicos. Olha que maluquice, né? É uma loucura. E principalmente que nem em região tropical, né? A gente é muito fértil, o solo brasileiro é fértil para plantação, e aí a gente planta um monte, usa um monte de agrotóxico. A temperatura aqui é alta, então volatiza, e aí condensa onde? Em região de clima frio. Aí condensa, vai passar em geleira. Aí beleza, vai ficar lá preso na geleira. Aí a gente está enfrentando o quê? Aquecimento global. Aí derrete e fica pronto, biodisponível para todo mundo que vive lá, né? Os animais. Caramba. A Emanuele mandou uma pergunta também sobre o câncer aqui associado aos agrotóxicos. Você quer fazer essa pergunta, Emanuele? Não sei se ela ouviu, mas não, deu, é porque estava ativando aqui o microfone. Boa noite. Boa noite. Assim, eu passei um tempo indo muito para Barretos, então, aos anos, eu vi que a população, o pessoal que estava fazendo tratamento aumentou muito, e tem aumentado. Cada dia mais a gente vê muitas pessoas com câncer. E eu queria saber se poderia ter alguma coisa a ver com os agrotóxicos. E já embarcando na outra pergunta, se os predadores que se alimentam desses animais que estão, né, até as fotinhas com anomalia, também vão ter algum tipo de problema. A pergunta do câncer, ela é bem complexa, porque assim, a gente tem evidência de que vários desses agrotóxicos são sim cancerígenos, né? Fazer essa estimativa se está relacionado só à exposição de agrotóxico é muito difícil, porque a nossa rotina, né, nosso estilo de vida atual, ele é meio cancerígeno, né? Porque a gente está exposto a várias condições e fatores que induzem, né, fatores de predisposição para câncer. Então, o que eu acredito, sim, né, isso pode induzir e aumentar com certeza as possibilidades da gente vir a desenvolver câncer, porque a gente sabe, lembra que eu falei de genotoxicidade? Tem uma porção de agrotóxicos que são genotóxicos, a gente já sabe disso. Só é difícil fazer essa correlação com seres humanos, porque a gente está exposto a uma variedade de fatores ambientais que fica difícil a gente fazer essa ponte, né, direta. Mas eu acredito que sim, né, que esse estilo de vida que a gente está adquirindo influencia. Inclusive, existem casos, vocês podem procurar no Google para dizer que eu não estou mentindo, de agricultores que trabalhavam em grandes empresas que desenvolveram câncer por exposição ao agrotóxico. Tá?
E isso é relatado, é fato. Tá? Em relação aos predadores, com anomalias, o predador, se ele ingere um organismo que tem contaminante dentro dele, né, pela biomagnificação, ele também pode vir a ter consequências, porque ele vai incorporar aquele contaminante, né, pelo consumo do animal que estava contaminado. E tem uma outra coisa, né, que também vale ressaltar, que é ainda complicada, que vários desses contaminantes, quando são metabolizados, eles geram metabólitos que podem ser mais tóxicos do que o composto original. Tá? Então, a gente ainda tem isso para considerar. Mas é provável de ocorrência de alterações. Se você vai incorporando substâncias tóxicas, né, de algo que você comeu, você provavelmente vai desenvolver. Vocês podem ver que tem o mal de Minamata, né? Isso aconteceu faz muitos anos por ingestão de carne de peixe com mercúrio. Então, as crianças começaram a nascer com anomalias gravíssimas no desenvolvimento do sistema nervoso. A população ficou revoltadíssima, porque ninguém avisou e a empresa liberou a indústria, né? Não lembro do que era a indústria, mas liberou todo o rejeito no rio e a população, ninguém foi avisado, a população começou a comer peixe contaminado com mercúrio e as crianças começaram a nascer com paralisia cerebral, com, nossa, vários problemas assim do sistema nervoso gravíssimos, gravíssimos. A maioria desses estudos, Ju, eles não consideram, estudos não, né? Dessas decisões de liberar essas substâncias, que são técnicas, né? Não são necessariamente científicas, elas não consideram os efeitos de longo prazo, né? Não. Chutam assim, ó, eu fiz um experimentozinho aqui com peixe, botei por um dia no agrotóxico, o bicho não morreu, então pode usar o negócio. Não é assim que funciona, né? Não dá para tomar uma decisão técnica com uma coisa tão agressiva. Ô, Rafa, dessas consultorias que eu participei, e veja se na mídia alguém está falando alguma coisa de Mariana e Brumadinho. Nada. Pergunte, porque eu tenho contatos. A população não sabe, eles não sabem porque eles não têm a informação se os peixes estão contaminados ou não. Eles têm direito de saber disso, né? Muita gente depende da pesca local, eles não sabem se o peixe lá está contaminado. Então, E saiu já, né, Ju, um relatório mostrando que a responsabilidade e o conhecimento prévio desse risco já havia, já existia, né? Então foi só ignorado. Foi ignorado. Ninguém escuta a população que vive lá impactada. Você vai ver, ninguém mais fala do desastre de Mariana nem de Brumadinho. Mas a população está lá, convivendo com metal pesado todos os dias, com água contaminada, com peixe contaminado, com solo contaminado, com alface que cresce no solo contaminado. E por aí vai, né? Aí vai a rede que precisa de muito estudo para entender. E é isso, gente. Também a gente precisa de mais pessoas trabalhando com ecotoxicologia no Brasil, dado esse cenário atual de uso excessivo de agrotóxicos, né? Porque também a gente tem um problema de fiscalização. Você não sabe o que o produtor está fazendo exatamente com as quantidades de agrotóxico que ele libera nas plantações. Se são de fato os limites que são estabelecidos pelos produtos, ou se ele excede esses limites. Como é que a gente sabe? Não tem fiscalização. Esse é o problema, não existe uma fiscalização, né? E aí isso é grave, viu, Rafa? As pessoas não respeitam o que está escrito na bula, acham que não vai acontecer nada, então, tipo assim, só se envenenando, né? É muito triste. Ju, a Thaís fez uma pergunta bem legal aqui no chat. Você quer fazer, Thaís, a pergunta? Primeiramente, boa noite. Tipo assim, quando a gente fala que no Brasil, o Brasil ele é um grande produtor de independente, seja de soja, milho, alguma coisa assim do tipo. Então, se acabasse com os agrotóxicos, provavelmente o número, né, de plantação iria diminuir. Então, tipo assim, isso afetaria de alguma forma, assim, a balança comercial aqui no Brasil? E a minha outra dúvida é, tipo assim, se, por exemplo, acabasse todos os agrotóxicos, teria um meio alternativo para não agredir tanto o meio ambiente? Thaís, essa parte de economia eu não sou muito boa, né? Mas assim, o que a gente sabe como o agrotóxico movimenta tudo, né? E a gente sabe que a produtividade com o agrotóxico é muito maior. Então você vai conseguir colher muito mais
cana, soja, alimento com agrotóxico do que sem. Né? Então, a intenção, assim, não é banir totalmente o uso do agrotóxico, porque isso não vai acontecer. Isso é um cenário que está muito longe, assim, não vai acontecer. O cenário é tentar usar substâncias menos agressivas, né? Então, usar metodologias que ofereçam menos risco ambiental possível, a gente consegue fazer isso, né? Porque, assim, outros países já estão fazendo e estão bem de economia, sabe? E aí a gente não quer banir todos, né? Que isso fique claro, porque isso não vai acontecer. Mas usar alternativas que ofereçam menos risco ambiental e para a saúde humana, né? Então, a intenção é essa. Usar alternativas que sejam menos tóxicas, né? Então, em vez de ficar liberando muitos mais agrotóxicos, vamos pensar naqueles que são muito tóxicos, proíbem eles, vamos usar aqueles que são menos, aqueles que não agridem tanto o meio ambiente, né? Em termos de alternativas, existem várias, o que precisa de incentivo, né? E aí a gente pensa que nós, seres humanos, somos capazes de desenvolver tanta tecnologia, que a gente consegue, né? Só que isso não é economicamente interessante, né, para os órgãos públicos, então isso não é incentivado, porque a gente sabe que dá, sabe? A gente sabe que a gente consegue, só que não tem muito incentivo, então isso que pega, né? O mais complicado que a gente tem. Tem outros aspectos legais disso, Ju, porque eu trabalho com algumas dessas tentativas de reduzir o uso de agrotóxico com alternativas, né? Uma delas, por exemplo, é que se você usa agrotóxico para matar inseto, que é fitófago ou herbívoro das plantas, você mata todo mundo que está lá. Você vai matar todas as aranhas, que também controlam as populações desses insetos. Então, quando a ideia do produtor é, eu joguei e não tem nenhum inseto, tá lindo. Só que esses insetos se reproduzem numa velocidade assustadora, de dias a poucas semanas. Então, se ele tirou os insetos ali, mas ele tirou todos os predadores e inimigos naturais, em bem menos tempo do que seria a condição natural, eles já vão crescer tudo de novo. Sim. Então, aí ele joga de novo agrotóxico. Aí cresce tudo de novo. Aí ele joga uma outra vez. Aí, uma hora, um desses insetos adquire uma resistência ao agrotóxico. Processo evolutivo, de seleção natural. Se espalha pra caramba, o agrotóxico não funciona mais, ele começa a usar uma quantidade maior para ver se mata mais, ou combinar com outros mais agressivos. Isso não é uma ideia, uma estratégia inteligente, porque ele vai selecionando cada vez mais populações de insetos resistentes. Isso. O que a Ju fala de tecnologia simples de uso de agrotóxico é que use um tipo de agrotóxico agora, a dinâmica mude para outro tipo de agrotóxico, em concentrações menores, para que isso não afete demais essas interações ecológicas que controlam as populações desses insetos. Mas também tem outras alternativas que estão sendo comercializadas no Brasil há poucos anos, mas estão se tornando cada vez mais comuns. Uma delas é você usar parasitoides, né? Que são vespas ou moscas que seletivamente atacam alguns herbívoros ou fitófagos. Então, você coloca caixinhas lá com os bichos, né? Você cuida deles no ambiente e eles vão naturalmente regulando as populações desses herbívoros ou fitófagos. Então, isso já tem sido bem comum, está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Tem vários que são comercializados. Uma outra alternativa também é o uso de fungos, que interagem com as plantas de maneira simbiótica. Eu estudo um deles, que é o Trichoderma razâneo, né? O tricoderma ele tem esse papel de atacar vários inimigos naturais das plantas. Então, ele funciona com a planta fornecendo uma defesa para ela contra vários organismos, várias doenças, patógenos e até outros organismos são herbívoros ou fitófagos. Também traz outros benefícios para a planta e a planta fornece nutrientes para o fungo. Então, em 2019, a Embrapa lançou um relatório descrevendo todas essas funções dos fungos, né? E agora eles estão sendo. Tem várias marcas que foram registradas de 2015 até esse relatório em 2019, que estão lá no relatório, e eles já estão sendo comercializados no Brasil. Então, com o pessoal lá da agronomia, eu estou fazendo teste com esses fungos para entender outros papéis deles na proteção da planta contra fatores abióticos, bióticos e no próprio desenvolvimento da planta. Então, tem alternativas, tem várias. Mas é como a Ju está falando, precisa de investimento, precisa de interesse. E aqui no Brasil, a impressão que dá é que a gente parou em uma tecnologia da década de 50 e não quer mudar essa produção, porque simplesmente ela funciona. Ela funciona, você produz muito. Tem que se importar que isso está envenenando todo mundo. Exatamente, porque é muito mais fácil assim, ó, para que o produtor vai querer aprender uma técnica nova,
contratar outro profissional para testar alguma outra coisa se ele já tem um método que ele vem usando há gerações na família e funciona? A gente descobriu agora que esse método tem uma série de problemas muito graves, mas para convencer o produtor disso é um super desafio. Então, o melhor caminho é as agências brasileiras regularem isso e estimularem as alternativas. O problema é que o cenário atual que a gente vive é exatamente o oposto. A gente está flexibilizando ainda mais as técnicas que são ultrapassadas, que ninguém mais usa no mundo, só o Brasil. Parece que a gente está ultrapassado, é isso. Tipo, infelizmente. só o Brasil, assim. A gente sabe que já está funcionando. Há esperanças, né? Escolheram não degradar mais o ambiente, a gente continua na direção oposta. Mas eu tenho esperanças de que temos muitos profissionais bons no Brasil fazendo inovações. A Embrapa tem vários estudos muito bons sobre isso. Com um apoio político, essas coisas vão mudando com o tempo. O problema é que, como a Ju mostrou, a gente precisa fazer isso urgente, porque está agora na nossa água, está agora nos nossos alimentos, e agora tem muito mais coisa perigosa sendo liberada aqui, e sabe-se lá o que essas desgraças vão fazer com a gente. Sim. Até esgoto, né? Assim, só para finalizar, tem um trabalho de um professor, amigo meu, o Camilo Seabra, né? Eles descobriram que lá em Santos tinha muita cocaína no litoral. E essa cocaína interferindo no sistema nervoso de vários organismos. Então, assim, depois de feriado, eles falaram que a quantidade de cocaína na água era muito alta, muito alta. Gente. Isso eles faziam medida de cocaína, tipo, perto da praia, em alto mar, encontravam concentrações de cocaína, assim, absurdas. E aí faziam testes de laboratório e os bichos passando mal com aquela cocaína, né? Então, assim, chegou num ponto, gente, é muito complicado, assim, tudo, esgoto doméstico, que não é tratado direito, aí, por exemplo, anticoncepcional que mulher toma, todo mundo acaba bebendo depois, porque não é tratado direito, sai na urina, né? É tanta coisa, dá tão desgosto. Gente, então deixa esse alerta da Ju aí, precisamos de profissionais que trabalhem com ecotoxicologia. Quem tiver interessado em seguir a área, entre em contato com a Ju para pedir conselhos profissionais, que é uma área muito promissora, né? Descobrir muita coisa nova, que a gente não sabe. Tem estudo, mas tem muita possibilidade de maluquices que estão acontecendo agora que não tem ninguém olhando para isso ainda, né? Então, Ju, muito obrigado. Sensacional a palestra. Adorei e vou lavar os alimentos ali na hora de fazer minhas comidas. Eu sempre boto bicarbonato, tem que lavar bem, botar um vinagre, porque, nossa. E comprar orgânico, Rafa, não tem saída. Nem o orgânico tá fugindo muito, né? Porque a água do orgânico Tá toda cheia de agrotóxico. é mesmo com agrotóxico. Daqui a pouco ninguém compra mais agrotóxico, só joga água nas plantas, tá bom. Já tá bom. Pessoal, Rafa, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar a área que eu estou pesquisando há muito tempo. E é muito legal quando a gente se identifica, né, com uma área que, tipo, rouba nosso coração, assim. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir, poder mostrar uma ciência nova para vocês, né, e que poder influenciar positivamente pessoas para conseguir trabalhar na área também e ajudar a gente nessa luta que é constante. Sensacional. Muito obrigado, Ju. Obrigada, pessoal.